Amém, igreja? Nesse momento, vamos aproveitar a oportunidade para nós ficarmos de pé. Vamos fazer uma oração, apresentando os enfermos, as pessoas que estão necessitando desse auxílio, dessa intervenção de Deus. Feche seus olhos. Nós temos alguns irmãos aqui na igreja que estão passando por essas dificuldades, e temos também o caso aqui do irmão Francisco, que acabou de ser relatado. Então, coloquemos os doentes, os enfermos diante da presença do Senhor. Às vezes você conhece alguém, conhece alguma pessoa que esteja passando por um momento de dificuldade. Neste momento, então, apresente essas pessoas diante do Senhor, amém? Porque o Senhor é misericordioso e poderoso para fazer grandes coisas. Nós sabemos que o Senhor é aquele que retirou os nossos corações das esperanças desta vida e apontou os nossos corações para a esperança do eterno. E quando os nossos corações estão virados para a eternidade, nós cremos que tudo é possível para aquele que crê. Amém? Porque os nossos corações já não se baseiam mais nas coisas limitadas desta vida. Então, presente diante do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer grandes coisas, muito mais do que aquilo que a gente pode pensar, imaginar, pedir. Ele é poderoso, amém? Feche os teus olhos. Senhor Jesus, nós neste momento queremos apresentar diante de Ti, Senhor, aqueles que estão doentes, os cativos, os oprimidos, os enfermos, aqueles que eventualmente estejam, Senhor, passando por grandes dificuldades. Senhor, nós cremos no poder que vem do Teu nome, porque o Teu nome é poderoso para fazer muito além daquilo que nós podemos conceder, meu Deus. Nesta noite, crendo em Ti, sabendo que fomos chamados para a eternidade, e que a eternidade é muito maior do que qualquer coisa que está aqui, e que o nosso chamado para a eternidade veio do maior dos milagres que já existiu, que é a crucificação e a ressurreição do Cristo naquela cruz, que levou sobre si as dores, que levou sobre si todo o pecado, que levou sobre si toda a dor, todo o sofrimento. Meu Deus, sabemos que muitas das vezes não é a nossa vontade que é feita, mas sabemos que é a Tua vontade que precisa prevalecer. É por isso que, crendo na Tua vontade, confiando na Tua vontade, sabendo que todas as coisas que nós pedirmos em Teu nome nos seria feita, desde que as Tuas palavras estivessem em cada um de nós, e as Tuas palavras é a Tua vontade, nós, Senhor, oramos a Ti e apresentamos o irmão Francisco, apresentamos, Senhor, cada enfermo, cada doente, cada oprimido, cada pessoa neste momento que esteja precisando, Senhor, de uma intervenção Tua. Em nome de Jesus, vai de encontro a essas pessoas, Senhor. E se for para curar, meu Deus, manifeste a Tua cura em nome de Jesus. Senhor, fortaleça, console, dê bom ânimo, dê coragem, Senhor. Encha cada uma dessas pessoas, meu Deus, das virtudes que vêm do Teu Espírito. Visite-as agora, seja em leitos de hospitais, seja nos leitos de suas casas, sejam pessoas que estejam passando, Senhor, por doenças na alma, doenças psicológicas. Visite, Senhor, repreendendo o desespero, repreendendo a angústia, repreendendo a frustração, meu Deus. Nós cremos nesse Deus que tem poder para fazer todas as coisas, que bem entender na hora que quiser, porque a terra se sujeita à Tua voz, a existência e a criação se sujeitam a Ti, e nós clamamos ao Deus que sujeita todas as coisas à Sua autoridade, e confiamos em Ti, confiamos no Teu governo, confiamos no Teu agir, em nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, vocês confiam no Senhor? Confiam no Senhor? Amém? Abra sua Bíblia comigo rapidamente, lá em Hebreus, no capítulo 9. Hebreus, capítulo 9.
O Senhor levou nossas enfermidades, nossas doenças naquela cruz, porque estaremos curados no dia todos juntamente com Ele, amém? E sabemos que a dor e o sofrimento também são levadas na cruz, porque quando nosso coração descansa na eternidade do Senhor, não há sofrimento, não há dor que possa gerar sofrimento, porque nós passamos a crer. E quando você crê, meu irmão, quando você tem esperança, pode vir a dor, pode vir a circunstância, o seu coração continua pacificado, Senhor. Amém? E essa pacificação que o Evangelho tem para cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ler lá em Hebreus capítulo 9. O escritor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte: ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque o tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, e que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas da aliança. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelos pecados, por ignorância do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em comidas e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, poderá purificar as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Amém? Amém? Amém. Se assente neste momento. Se assente neste momento. Que coisa grandiosa, porque nós estamos aqui diante de dois cenários diferentes que o escritor de Hebreus está explicando. O cenário da burocracia de Deus, ao menos não a burocracia exatamente de Deus, mas a burocracia que leva ou que buscava levar a Deus, que era o Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Uma burocracia cheia de sombras, uma burocracia cheia de protocolos que diziam conectar as pessoas a Deus, mas na verdade deixavam essas pessoas distantes de Deus, porque o espírito da religião faz isso. E aqui religião eu estou falando no sentido ruim da palavra, não no sentido bom. O sentido ruim da palavra é esse emaranhado de burocracias, de rituais que os homens vendem para tentar dominar as pessoas, para que as pessoas achem que precisam de grandes coisas para se achegar ao Senhor, para se achegar à verdade, para se achegar ao perdão, para receber a graça e a misericórdia incomparáveis de Deus. E é interessante isso, porque o Evangelho é a libertação
das burocracias que levavam a Deus. O Evangelho é a construção do livre acesso ao Espírito Santo de Deus, de modo que a religião não pode ser mais um obstáculo para você chegar a Deus, de modo que o pecado já não é mais um obstáculo para você se achegar a Deus, de modo que o teu orgulho, a tua inveja, a tua soberba, a tua vaidade, as tuas pretensões, nada disso se tornam mais suficientes para te afastar de Deus. Não porque você, tendo essas coisas, você estará em Deus, mas porque, uma vez atraídos pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, nós estamos em condição de estarmos constrangidos e somos conectados por um poder que está além das nossas forças, no próprio Deus. Esse poder, como eu disse, nos constrange, nos quebranta, nos desfacela, nos estremece, nos rasga e nos coloca de joelhos prostrados diante daquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo que nos resta é abrirmos os nossos corações diante do Senhor, agradecendo pela grande obra. E quando nós agradecemos, o nosso orgulho cai por terra. Quando agradecemos e entendemos a complexidade, a grandiosidade, o infinito dessas coisas, não há orgulho, soberba, endurecimento de coração, não há pretensão, não há mais vontade de querer que a sua vontade prevaleça. A única coisa que resta é você deixar que a vontade do Senhor prevaleça na sua vida. Não há mais o que fazer, não há mais o que fazer. Meus irmãos, o cristão, ele é chamado e colocado diante do momento do juízo, no momento, no instante que ele crê no Senhor, no instante que ele entende as profundidades do Evangelho, automaticamente ele é levado ao grande dia do seu coração, porque naquele momento ele se vê julgado por todos os seus pecados, por toda a sua torpeza, por toda a sua corrupção, por toda a sua imundícia. Mas nesse momento também ele se vê perdoado, alcançado, restaurado, transformado, santificado, preparado para uma nova vida. Porque naquele instante, no instante da morte, como minha mãe acabou de dizer aqui, não sobram muitas coisas, não sobram muitos interesses. No instante da morte, os seus interesses caem por terra, porque o que mais você vai querer, se aquele instante, o instante da morte, irá definir a sua vida? Você já não tem mais por que se apegar a caprichos, por que se apegar a desejos, vontades ou coisas secundárias. O teu coração, ele desapega naquele instante de todas as coisas inúteis, fúteis, que muitas das vezes tomam o seu tempo, estressam a sua cabeça, ocupam os seus pensamentos, bombardeiam o teu coração. Só que para o cristão, o instante da morte não é um instante em que nós vamos sair desse corpo e nos encontrarmos com o Senhor apenas, mas o instante da morte para o cristão é o instante em que ele se arrepende, porque naquele momento é como se ele estivesse diante do juízo do próprio Deus. E não há, e se as pessoas acham que existe uma coisa pior, que não há nada pior do que a morte, eu quero te dizer uma coisa: há sim coisas piores do que a morte. Pior do que a morte é estar diante do trono do Deus que julga todas as obras, todas as ações, todas as intenções do coração, tudo aquilo que foi feito e que ele vê com olhos de chama, de fogo, porque ele penetra no coração do homem. Ele sabe inclusive quando você fez alguma coisa querendo pagar de bonzinho, mas o teu coração estava cheio de intenções negativas. Ele sabe exatamente quando você quis pagar de caridoso, de compreensivo, quando na verdade o seu coração estava cheio de intento de manipulação, querendo manipular, querendo arrebatar, roubar, sequestrar o sentimento dos outros, tornar os outros escravos da sua vontade, mediante a mentira, mediante o ciúme, mediante
diante a falta de perdão, só que diante do trono daquele que tudo vê, nada disso pode funcionar como maquiagem, como vestimenta, porque nós nos apresentamos diante dele nus, porque nu você veio ao mundo e é nu que você voltará, e principalmente é nu que você se apresentará diante dele. O cristão tem duas opções. Na verdade, o cristão só tem uma opção. As pessoas têm duas opções: ou ela se converte como um cristão e se apresenta num dia chamado hoje diante do tribunal do juízo, para que todas as suas obras sejam pesadas diante do Senhor, para que haja vergonha das suas obras, mas não uma vergonha que produz morte, pelo contrário, uma vergonha que produz transformação, porque é a vergonha que é acolhida e perdoada. Igual o pai que recebeu o filho pródigo, que teve um adiantamento de herança, que não tinha o direito àquele adiantamento, porque herança só é herança depois que o pai falece, amém? O filho pródigo, ele quis um patrimônio que não era dele ainda. O patrimônio da herança só acontece quando o pai morre. Ele pegou um patrimônio que não era dele, torrou do modo como quis, se arrebentou, mas retornou. E quando ele retorna, envergonhado, porque ali ele teve que se apresentar diante do grande tribunal da consciência, que é o próprio Deus o julgando. Mas o pai o pega e o acolhe, o pai o pega e o recebe. Ele gastou o que não era dele, ele fez um monte de bobeiras, ele extravasou em todos os cenários, em todas as circunstâncias, usando aquilo que não era dele. Ainda assim o pai o recebe, ainda assim o pai o acolhe. Entretanto, a outra opção é você permitir que você seja julgado no dia que está reservado para aqueles que endureceram os seus corações. E naquele dia, meus irmãos, naquele dia, o ser humano vai entender que a morte é um privilégio, porque o que está reservado para os filhos da perdição é inimaginavelmente, infinitamente pior do que a morte. Meus irmãos, eu não posso deixar de pregar o Evangelho sem dizer e falar das consequências da condenação. Eu sei que hoje nós vivemos um tempo em que tudo é muito fonfonzinho, né? Tudo é muito bonitinho, tudo é muito guti-guti. Tem pregador que fala com a plateia como se estivesse falando com um bando de crianças, né? Com a creche. Pregadores famosos que parece que está fazendo guti-guti cosquinhas. E eu não posso falar dessa forma com você, porque eu estou condenando pelo Espírito a morte eterna, que é muito pior do que a primeira morte, que é muito pior do que a primeira morte. E eu sei mesmo que as minhas ações, como alguém que se coloca como um mestre diante da igreja, as minhas ações serão pesadas de modo muito mais rigoroso diante de Deus do que aqueles que preferem a humildade de se calar e de seguir a sua vida no Evangelho servindo a Deus. E é por isso que eu não posso deixar de alertá-los para isso. Meus irmãos, é muito sério o caminho do Evangelho. Note que Jesus quebrou todos os protocolos e burocracias, perdoou, atraiu você para junto dele, mas ao mesmo tempo, a graça infinita que é rejeitada, ela só pode ser paga com uma condenação infinita que não tem fim. Aquele dia, diz o profeta, muitos ressuscitarão, uns para o gozo eterno e outros para o castigo eterno. Não há para onde correr. Você pode querer amortecer a tua vida, a tua consciência com as coisas desta vida. Você pode anestesiar, dopar-se, igual uma pessoa que bebe cachaça para esquecer dos seus problemas. Você pode estar bebendo de bens materiais, bebendo de sossego e tranquilidade, bebendo de uma série de coisas
que tiram o teu foco daquilo que o teu espírito clama. Mas não adianta, em um momento você comparecerá, ou ainda nesta vida, em arrependimento, ou naquele grande dia, que será terrível, majestoso e grandioso. Com isso eu não estou dizendo que você deva servir ao Senhor por medo, muito pelo contrário. O temor faz parte do servir ao Senhor. Ele pode não ser a principal coisa. Eu sou contra aquele evangelho do passado, que enchia e entupia os corações de medo e usava o medo para manipular as pessoas. A igreja fez isso ao longo das eras, tanto a igreja católica, que fez isso durante a vida dela inteira, e uma boa parte também da igreja protestante também começou a fazer isso. Você injeta medo nas pessoas para manipulá-las, para colocá-las como cachorrinhas adestradas à vontade de homens. Mas não é nesse espírito que eu falo essas coisas para vocês. Como eu disse, você tem uma conexão direta com o teu Deus. O Espírito Santo pode testificar diretamente essas verdades no teu coração. Na verdade, você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, você não precisa de um sacerdote, você não precisa da igreja, instituição, da igreja sacerdotal, como a igreja católica apostólica romana se coloca para isso. Você não precisa de nada disso, mas o Espírito Santo testifica no teu coração que o que eu falo nessa noite é verdade, porque você conhece, sabe dos teus caminhos, sabe, a própria vida te ensina quais são os caminhos e como é a justiça de Deus. Então, meu irmão, não ignore isso. Tenha temor diante da presença do Senhor. Não trate a presença do Senhor como qualquer coisa. O medo, como eu disse, não pode ser a principal coisa. Mas alguém que serve um Deus sem nenhum temor, na verdade você não serve a esse Deus. O servo, ele naturalmente deve ter temor ao seu Senhor. Evidentemente que nós não servimos ao Senhor tirano, então não precisamos ter medo, antes temos intimidade com Ele, mas a intimidade também gera reverência e grande temor. Amém? Se você tem intimidade com alguém, você respeita, você tem reverência a essa pessoa, você tem temor inclusive de que a amizade dessa pessoa ou a intimidade que você tem com ela seja perdida. Intimidade sem reverência e respeito não é intimidade. Isso aqui vale para a meninada e os adolescentes, a molecada mais nova, para você também, que é adulto no seu serviço, no seu meio. Meu irmão, intimidade sem temor, respeito e reverência não é intimidade, não é amizade. O nome disso é outra coisa. Amém? Só existe intimidade de verdade onde há reverência, respeito, temor ao que? Ao bem querer do outro. E assim também é na nossa relação com o nosso Deus. Nós estamos confundindo as coisas, levando as coisas de qualquer jeito, como se fosse tudo oba-oba, quando na verdade, para viver o Evangelho, é necessário um compromisso real com o Senhor. Já que o Senhor não tem forças, bem-vindo ao clube dos que não têm forças. Eu também não tenho. É o Senhor que age em mim. Amém? Amém? Todas as vezes que eu erro, que eu falho, quantas vezes eu falho, todas as vezes a minha única oração é: Senhor, seja a força em mim, seja a mão que me conduz, seja aquele que me chama para fora do meu sepulcro, seja aquele que fortalece a minha alma no meio das adversidades, seja aquele que fortalece a minha vontade contra a minha própria vontade. Na verdade, melhor ainda, seja aquele que fortaleça a tua vontade contra a minha vontade. Que a tua vontade prevaleça, Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça em mim. Porque eu sei que não é pela minha força, não é pelas minhas habilidades, mas é quanto mais o Senhor crescendo em mim, mais eu vou diminuindo. Esse é o processo. No final, é o Senhor em mim e nada mais. Amém, igreja? Amém? Fique de pé nessa noite. Gostaria de convidar a nós fazermos mais uma oração. Gostaria de chamar o Ministério de Louvor aqui. O Ministério de Louvor também dos adolescentes, amém? Eles vão cantar aqui com a gente. Vem, adolescentes, vem aqui. Feche os teus olhos.
Depois da oração nós já estaremos recolhendo as ofertas. Eu gostaria de pedir, se fosse possível, para que fosse preparado o local do depósito das ofertas, amém? Enquanto isso, você fecha os teus olhos, coloque a mão sobre o teu coração, fale com o Senhor nessa noite, dá um momento. Apresente-se diante do Senhor, desse juiz que julga todas as coisas. Neste momento, neste instante, não há burocracias, como foi dito. Você tem livre acesso ao Espírito Santo de Deus. Não permita que o orgulho e a soberba te afaste neste momento de estar na presença do Senhor. Pelo contrário, que você se quebrante diante dele. Senhor Jesus, nós nos adentramos diante da tua presença. Te pedimos que tu venhas a purificar os nossos corações e encher-nos de temor e tremor a tua graça e verdade, Senhor. Que nós tenhamos, Senhor, reverência ao teu poder, à tua presença, a quem tu és, a tua morte, a tua ressurreição. Encha-nos, Senhor, de reverência, encha-nos de temor, encha-nos de vontade e certeza de que não é por nossas próprias forças, mas é por tua graça. Mas o que tu pedes de cada um de nós é que a gente altere o nosso estado de espírito, para que nós estejamos dispostos a permitir que tu venhas a crescer nos nossos corações e que nós venhamos a diminuir. Eu sei que tu não pedes de cada um de nós a perfeição, porque isso é impossível aos homens, mas sei que tu pedes que nós venhamos a diminuir, que o Senhor venha crescer. Portanto, nessa noite, cresça em nossos corações, cresça em nossas consciências, cresça no nosso tempo, cresça em cada um de nós, para além dos protocolos, dos rituais e da religião, para além dos sentimentos, para além de qualquer coisa, para além da consciência de culpa, para além da consciência das falhas e erros, para além dos desejos desta vida. Senhor, cresça em nós e faça surgir em cada um de nós a nossa vontade. Meu Deus, eu te peço, Senhor, eu te peço, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor.